Bom, a segunda coisa agora que eu quero falar aqui, nessa live aqui, é sobre o pessoal tá comentando, né, que os políticos brasileiros deveriam ser cobrados, tal, até citaram um político aí para mim, um não, uns dois ou três deputados, que eles são os únicos que estão fazendo alguma coisa pela comunidade Yonsei. Gente, na real, eles não estão fazendo bosta nenhuma para ninguém. Vocês caiam na real, o político brasileiro não faz nada, nada para ajudar a Yonsei. Se liga nisso. No máximo que eles fazem é uma reunião com o cônsul, principalmente em época eleitoral, ou no máximo vem passear aqui no Japão e faz uma reunião com um membro representante da comunidade japonesa. Isso normalmente no consulado, expondo aí a necessidade de um visto, tal, tal. Mas na real, entendam, quem vai fazer essa negociação de visto com o governo japonês é o Itamaraty. É o único ministério brasileiro que tem autorização de fazer negociações exteriores. É o Itamaraty, que foi criado lá por, acho que Dom Pedro VI, sei lá. E então não tem esse negócio, o político tal tá pressionando, tá? Não tem pressão. O visto, ele é de cada país. Cada país decide como fornece o seu visto. E nenhum outro país, ou político de outro país, tem influência sobre o visto de um terceiro, você entendeu? Então pensa bem, você acha que um político brasileiro vai intervir na política japonesa? Para, gente, para. Eu conheço gente aqui, entendeu, da política japonesa, e os políticos brasileiros aqui, meu, é visto como piada, para. Entendeu? Você conversa com qualquer japonês, eles dão risada dos nossos políticos, porque eles são considerados pessoas não sérias, né? Não é o caso total, não são todos, eu não estou dizendo que esses deputados que lutam aí, né, entre aspas, pelos Yonsei, são desse tipo, tá? Não estou falando, não estou rotulando ninguém, mas a grande realidade é que é eleitoreiro. Eles estão fazendo isso para manter ali a comunidade Yonsei votando neles, você entendeu? É essa a realidade. Porque eles não fazem nada, não influenciam em nada. Você acha que um deputado brasileiro, entendeu, vai afetar uma Câmara Nacional aqui japonesa a ponto deles liberarem o visto? Não, não é assim que funciona, entendeu? E outra, enquanto o Brasil fornecer visto para o japonês sem nenhuma restrição, o japonês vai para o Brasil a hora que quer e faz o que quer, quando quer, sem apresentar documento nenhum, é muito fácil, entendeu? Eles têm o visto deles, para que eles vão dar visto para gente? Isso daí é uma grande realidade na negociação de vistos. Um país ele tem que criar certo nível de restrição, certo? Para que você possa exigir que uma restrição dessa seja retirada, para que em troca de uma concessão que é dada para gente, para equilibrar a balança do visto. Mas o que acontece na real não é isso. O Japão tem o visto para o brasileiro aqui e nós estamos aqui para eles, ó. Então, japonês pode ir para o Brasil a hora que quer e fazer o que quer, agora salvo com algumas restrições que o novo governo colocou, mas o governo japonês não faz nada por nós. Eles não querem nem saber, vem com essa historinha, porque nós somos pátria irmã. É pátria irmã, mas não faz nada, entendeu? Pátria irmã é o Paraguai, que a gente pode ir lá, ó, é aqui, entendeu? A gente pode ir lá no Paraguai, pode entrar, pode sair, entendeu? E eles podem vir para o Brasil. Aqui sim está igualado o visto. Mas aí você vai falar, o Brasil é um país de terceiro mundo, o Japão é de primeiro, tá? Tudo bem, eu entendo essa questão. Só que, para que a gente possa exigir que esse lado conceda um pouco mais de regalias, a gente precisa apertar o lado de cá. Essa é a realidade política que tem que acontecer. E a questão disso daqui é que a maioria dos nossos deputados, senadores, não estão preocupados com isso aqui. Eles, na verdade, eles querem abrir, né, para que outros países façam o que quer, tire o visto e venha a hora que quer para o Brasil, com a desculpa da questão de turismo, o que não é na realidade. O turista, ele quando vem, ele tira um visto de turismo, é bem mais prático, ele vai passear no Brasil, mas o que a gente vê na realidade é japonês mudando para o Brasil, morando aí, fazendo o que quer, e aí tranquilamente nós concedemos o visto e eles não concedem nada pra gente, nada. Então o governo teria que fazer o quê? O Itamaraty, quando eu digo governo, é o Itamaraty. Negociar o quê? Uma dificuldade no visto para em troca o Japão conceder aqui. Mas, gente, na real, isso não está acontecendo. Nem o Itamaraty e nem nenhum político brasileiro está com essa questão em pauta, entendeu? Eles estão em outras questões. Eu não sei quais são, mas não é essa, né?
E por outro lado, o governo japonês é a mesma coisa. Ele não está pautando esse assunto. Ele não está pautando esse assunto. Essa semana, por questões de pressão do visto que aconteceu aí no Brasil, né, que foi algumas pequenas restrições que o governo colocou, incomodou o povo japonês, que pressionou por sua vez o governo japonês, e aí esse sim começou agora, essa semana, a falar alguma coisa de Yonsei, e é por isso que eu vim com essa live. O que está acontecendo? O Japão disse que vai revisar a documentação que precisa para o visto Yonsei. Não é nada, mas já é alguma coisa. Eu acredito que nessa revisão eles vão retirar algumas condições. Não deve adicionar nada extra, mas deveria. Porque o visto para Yonsei é restrito a 5 anos e não pode trazer nenhum familiar nem cônjuge. Ou seja, se o Yonsei for casado, o marido ou a esposa, né, tem que ficar no Brasil. Não pode vir. Se tiver filhos, não pode vir. Então a questão é, nós precisamos de uma flexibilidade que autorize o Yonsei vir. Se ele tiver esposa, que autorize a esposa ou o esposo vir. Se tiver filho, que autorize o filho ou a filha vir, enquanto menor de idade, que é o que acontece hoje, né? Aí a gente entra na questão de um visto de 5ª geração. Então vocês estão vendo como que a coisa é complexa. Mas alguém tem que mexer isso e tem que conversar. Bom, e aí uma coisa muito, muito interessante que vem acontecendo no Japão, é ruim para os Nisei e para o Sansei, mas é uma grande realidade do que está acontecendo no Japão, e aí isso deve favorecer em si as negociações para os Yonsei. E o que seria isso? O que é que eu estou falando? Isso não é oficial, eu estou falando assim de bate-papo, roda de conversa, a gente conversa com um japonês aqui, com outro ali, e vê as notícias e vai ligando os pontos, e aí você fala sobre os pontos com eles, e eles também começaram a achar que é isso que está acontecendo. Por quê? Diferente do que todo mundo pensa, o governo japonês não é bonzinho como todo mundo acha que é. Porque o Japão, ele é muito bonzinho e ele ajuda todo mundo e blá blá blá. Não, esquece. Isso não é a grande realidade aqui do Japão. O governo japonês, ele é um governo rígido. E o que acontece? Ele basicamente está criando algumas barreiras e imposições para os Sanseis e para os Niseis. E eu vou ser bem explícito sobre isso daí. Há alguns anos atrás, a gente começou a contribuir para o Shakai Hoken. E o Shakai Hoken, em uma das suas cobranças, está incluso a aposentadoria, certo? E alguns brasileiros estão entrando em idade de se aposentar. E o governo japonês tem que arcar com essa aposentadoria, porque o brasileiro contribuiu, agora ele vai aposentar aqui, não vai mais trabalhar e ele precisa da renda. E todo mundo que vive aqui no Japão e tem algum conhecimento sobre sociedade japonesa e contato com os japoneses, sabe que a previdência japonesa está quebrada. A previdência japonesa não tem os recursos necessários. Esses dias eu estava conversando aqui com o meu agente de seguro, né? E ele estava aqui, nós estávamos falando sobre isso daí, e conversando, e ele estava falando que aqui é muito difícil, que ele sabe que ele vai trabalhar a vida inteira e não vai ter uma aposentadoria adequada. E aí nós estávamos explicando como que funciona no Brasil e contando para ele dos problemas do Brasil, mas como que são os benefícios. E ele ficou assim, maravilhado, porque ele falou, aqui a gente não tem. Não só vocês estrangeiros não têm, mas como nós japoneses não temos. E é óbvio, se você procurar aí no Google, dar uma googada aí, você vai ver que o Japão tem uma das piores, se não a pior previdência social do mundo. Do mundo. É um dos países onde você se aposenta e tem que continuar trabalhando para poder viver. Por quê? Hoje, a aposentadoria mínima japonesa rola em torno de 30 mil ienes por mês, que você recebe de 2 em 2 meses ou de 3 em 3 meses, que vai te dar 90, 100 mil ienes. Não dá pra nada, gente. Não dá pra nada. O japonês tem que viver de TAT, que é uma ajuda concedida, tipo um Bolsa Família, e viver numa condição de alojamento de Estado, casa do Estado. Alguém tem que ajudar ele para isso. Então é muito complicado.
E agora veja que o japonês ele criou uma lei no qual os estrangeiros, né, quando eu falo brasileiro, não é brasileiro, é estrangeiros, né, eu falo nós porque é nosso vídeo, mas ficou numa condição de nós contribuirmos e ajudarmos. E isso daí vinha acontecendo todos os anos e a gente vem ajudando aí com a Previdência e esse dinheiro é usado para pagar os aposentados. E o que aconteceu? Chegou a nossa vez. Agora o governo está com uma bola de neve gigante, tendo que bancar o povo deles e o estrangeiro que vive aqui. E aí, baseado nisso, começou uma certa pressão que quem é esperto e vivido aqui de Japão já manjou, já pegou. O Japão está fazendo uma série de pressões e, sabe, no qual implica mentalmente que esses brasileiros desistam de ficar aqui e vão embora para os seus países de origem. Da mesma forma está acontecendo com a China, está acontecendo com a Tailândia, está acontecendo com todos os países, com a Filipina, você entendeu? Com o pessoal de todos os países que estão aqui, do Sri Lanka. O que acontece? Eles vêm para cá, trabalham, contribuem com o Shakai Hoken e depois retornam aos seus países e perde esse dinheiro.